Nossa Terra está sendo atraída por um objeto gigantesco e misterioso no espaço. Neste momento, vocês estão viajando pelo universo a uma velocidade inimaginável. Toda a nossa galáxia está se movendo em direção a algo gigantesco, algo invisível e algo que tira o sono dos astrônomos. Vamos examinar isso com atenção, então não deixem de assistir até o final. Sejam bem-vindos, pessoal! Enquanto assistem a este vídeo, estamos nos movendo pelo espaço a uma velocidade alucinante. E o mais louco é que vocês não sentem nada disso. Nossa Via Láctea é atraída por forças cósmicas poderosas, flutua em uma bolha gigante e faz parte de estruturas tão gigantescas que nosso cérebro mal consegue compreender. Antes de revelarmos a resposta, deixem suas sugestões nos comentários. Qual é a maior estrutura do cosmos? O que vocês acham? Mas não se preocupem, vamos esclarecer isso agora mesmo. E se esses fascinantes mistérios do universo te empolgam tanto quanto a mim, então já se inscreve no canal agora. Não custa nada, você não perde mais nenhum vídeo e ainda me ajuda muito. Quem já é inscrito ajuda muito o vídeo deixando um like. Vamos tentar bater 5.000 curtidas. Obrigado, pessoal! Vamos começar nossa viagem cósmica com um dos maiores mistérios da astronomia. Imaginem que uma força invisível atrai não apenas nossa galáxia, mas centenas de milhares de outras galáxias em sua direção. Durante décadas, os cientistas não sabiam o que se escondia ali, pois estava além da chamada zona de evasão, oculto por densas nuvens de poeira e gás. Somente os telescópios modernos revelaram a verdade. Na década de 70, os astrônomos fizeram uma descoberta que, a princípio, os deixou completamente confusos. Eles estavam investigando a radiação cósmica de fundo. É basicamente o resquício do Big Bang. Ao fazer isso, eles descobriram que nossa galáxia não se move apenas pela expansão normal do universo, mas também é atraída por algo mais, por algo invisível que, com uma força inimaginável, atrai centenas de milhares de galáxias em sua direção. Não é o Kirby, isso já posso adiantar, mas a velocidade com que nos movemos nisso é realmente difícil de compreender. Cerca de 390 metros por segundo, o que equivale a cerca de 1,4 milhão de quilômetros por hora. Desde que começaram a assistir a este vídeo, vocês já viajaram dezenas de milhares de quilômetros pelo espaço. Durante muito tempo, não se sabia ao certo o que causava essa força. Os astrônomos deram a ela um nome simples, mas que soa um tanto ameaçador: o Grande Atrator. Mas o que se esconde por trás disso? Um gigantesco buraco negro? Uma forma desconhecida de matéria? Encontrar a resposta para essa pergunta não foi nada fácil. O maior problema na pesquisa do Grande Atrator é sua localização. Ele se encontra exatamente na chamada zona de evasão. Isso se refere a uma área do céu que é obscurecida pelo disco da nossa própria Via Láctea a partir da nossa posição. Imaginem que vocês querem tirar uma foto de uma montanha distante, mas a sua própria casa está bem na frente da sua câmera. Foi exatamente isso que aconteceu com os astrônomos. Estrelas, gás e nuvens de poeira da nossa galáxia bloqueavam a visão direta do misterioso objeto. Sabíamos que estávamos sendo atraídos por um objeto poderoso, mas não podíamos olhar exatamente para onde ele deveria estar. Material para um filme de terror de ficção científica, Zona de Evasão, parte 2 com Tom Cruise, eu assistiria no cinema. Durante décadas, os pesquisadores só puderam estudar o Grande Atrator de forma indireta, pelo movimento das galáxias que caem todas em sua direção. Era como tentar entender um ímã invisível apenas observando como lascas de metal se movem em sua direção. As primeiras estimativas sobre a massa desse monstro cósmico eram simplesmente inimagináveis, cerca de 10 quatrilhões de massas solares. Para contextualizar, o buraco negro mais pesado conhecido no universo pesa apenas 66 bilhões de massas solares. O Grande Atrator deveria, portanto, ter 150 mil vezes mais massa do que o objeto individual mais pesado conhecido no cosmos. Felizmente, os métodos de observação evoluíram. Com modernos telescópios de rádio e infravermelho, finalmente foi possível enxergar através da névoa de poeira da Via Láctea e ver o que realmente se esconde lá. E quando olharam atentamente com essa tecnologia moderna, finalmente o viram: o Grande Atrator. Em vez de um único objeto gigantesco, os astrônomos encontraram uma enorme
enorme aglomeração de galáxias. O Grande Atrator revelou-se não um objeto misterioso, mas o centro gravitacional de uma enorme estrutura cósmica chamada superaglomerado Laniakea. Laniakea é uma palavra havaiana que significa céu imenso, um nome bastante apropriado para uma estrutura que tem 520 milhões de anos-luz de extensão e abriga 100 mil galáxias. Nossa Via Láctea é apenas um minúsculo componente dessa rede cósmica. Pertencemos ao menor superaglomerado Virgo, que por sua vez é apenas um ramo de Laniakea. O Grande Atrator é simplesmente o poço gravitacional mais profundo em nossa vizinhança cósmica, o ponto para o qual toda a matéria nesta região do universo é atraída. Somos uma folhinha minúscula em uma árvore maior, que por sua vez é apenas uma pequena parte de uma gigantesca floresta cósmica. Essa descoberta ajudou a resolver um dos maiores enigmas da cosmologia. A estrutura em grande escala do universo. O espaço não é caótico, as galáxias não estão distribuídas aleatoriamente. Em vez disso, elas formam uma gigantesca rede cósmica de filamentos, nós e enormes espaços vazios chamados de voids. Aqui vocês podem ver a chamada rede cósmica que resulta dessa estrutura de filamentos. Essa estrutura surgiu a partir de pequenas variações de densidade logo após o Big Bang. Áreas com um pouco mais de matéria atraíram mais matéria por meio de sua gravidade, enquanto regiões vazias ficaram cada vez mais vazias. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade formou as enormes estruturas que observamos hoje. O Grande Atrator é basicamente o maior nó em nossa parte dessa rede cósmica. Mas será que algum dia chegaremos lá? A nossa velocidade atual, teoricamente, levaríamos cerca de 95 bilhões de anos para alcançar o Grande Atrator. Mas a expansão do universo atrapalha nossos planos. Desde o final dos anos 90, sabemos que a expansão do cosmos está até mesmo se acelerando. Isso se deve provavelmente à misteriosa energia escura, que compõe cerca de 70% do universo. Essa expansão acelerada tem uma consequência paradoxal. Embora estejamos nos movendo em direção ao Grande Atrator a uma velocidade enorme, o espaço entre nós e ele crescerá mais rápido do que podemos superar. Imagine duas formigas sentadas em sua barriga, correndo uma em direção à outra. Mas enquanto isso, você come tanta pizza que sua barriga fica cada vez maior. Em algum momento, as formigas se afastam uma da outra, embora estejam correndo uma em direção à outra. O mesmo acontecerá conosco em relação ao Grande Atrator. Nunca o alcançaremos. Na verdade, isso é apenas o começo de uma despedida cósmica de proporções gigantescas. Hoje, o universo observável abrange cerca de 93 bilhões de anos-luz e, segundo as estimativas mais recentes, contém até 200 trilhões de galáxias. Mas apenas uma pequena fração disso, cerca de 40 galáxias em nosso grupo local, está permanentemente ligada a nós por gravidade. Todo o resto será arrancado de nós para sempre a longo prazo. A cada segundo em que não somos capazes de viajar intergalaticamente, perdemos a chance de alcançar outras galáxias. Talvez essa seja a solução para o paradoxo de Fermi. Simplesmente leva tempo demais para desenvolver a tecnologia necessária e quando uma espécie inteligente finalmente a possui, outras galáxias já estão fora de alcance devido à expansão cósmica. Estamos todos sozinhos em nossas ilhas cósmicas, sabendo que os outros deveriam existir, mas nunca conseguiremos nos encontrar. Boa metáfora para relacionamentos interpessoais, agora que penso nisso. Isso parece deprimente à primeira vista, mas na verdade eu acho fascinante. O Grande Atrator nos mostra o quão dinâmico e efêmero é o universo. Isso também nos lembra que fazemos parte de gigantescas correntes cósmicas que vão muito além do sistema solar. Ao mesmo tempo, a pesquisa mostra como os seres humanos podem ser inteligentes quando se trata de superar obstáculos de observação e decifrar os mistérios do cosmos. Sem radiotelescópios, sem observação infravermelha e sem análises sofisticadas de movimento, não saberíamos praticamente nada sobre Laniakea e também sobre o Grande Atrator. O fato de nunca o alcançarmos o torna uma espécie de horizonte inatingível, um objetivo que buscamos eternamente sem nunca tocá-lo. Inacreditável, não é? Mas pode ser ainda maior. Porque, enquanto pensávamos que Laniakea já era o limite, astrônomos descobriram agora que talvez façamos parte de algo ainda mais grandioso. A concentração de Shapley, uma megaestrutura que pode ser até 10 vezes maior do que tudo o que conhecíamos. Pesquisadores analisaram mais de 56 mil galáxias para fazer essa descoberta incrível. O que isso significa para a nossa compreensão do cosmos? A resposta vem agora. Para entender o que os pesquisadores descobriram, precisamos primeiro examinar como os astrônomos entendiam a estrutura do universo até agora. Imagine o universo como uma cidade enorme. Galáxias individuais, como a nossa Via Láctea, seriam então algo como casas. Várias galáxias ligadas entre si pela gravidade formam aglomerados de galáxias, que são
são, por assim dizer, os bairros da nossa metrópole cósmica. E muitos desses aglomerados de galáxias, por sua vez, formam superaglomerados que podem ser imaginados como distritos inteiros da cidade. Como já sabemos, nosso superaglomerado se chama Laniakea e se estende por 500 milhões de anos-luz. Portanto, seriam necessários 500 milhões de anos à velocidade da luz para ir de uma ponta à outra. Nesse tempo, a Terra teria mudado drasticamente, os continentes teriam se deslocado, novas espécies teriam surgido e se extinguido, e você ainda estaria a caminho. Um novo estudo liderado pelo Dr. Valad, do Instituto Leibniz de Astrofísica em Potsdam, sugere que mesmo Laniakea pode ser apenas uma pequena parte de uma estrutura ainda maior. Os pesquisadores chamam essa megaestrutura de concentração Shapley, em homenagem ao astrônomo Harlow Shapley, que a observou pela primeira vez na década de 1930, sem registrar exatamente o que viu. Como os cientistas chegaram a essa conclusão? Eles examinaram os movimentos de nada menos que 56 mil galáxias. Para isso, utilizaram os dados do catálogo Cosmic Flow 4, que representa a coleção mais abrangente de distâncias e velocidades de galáxias até o momento. Com esses dados, os pesquisadores conseguiram revelar algo fascinante. Eles identificaram as chamadas bacias de atração no universo local. São enormes vales cósmicos nos quais as galáxias fluem como gotas de chuva e a gravidade as atrai em direção ao ponto mais profundo. O Dr. Brent Tully, da Universidade do Havaí, um dos coautores do estudo, explica: nosso universo é como uma rede gigantesca onde mais galáxias se alinham ao longo de filamentos e se acumulam em pontos de intersecção onde as forças gravitacionais as atraem. Assim como a água flui dentro de bacias hidrográficas, as galáxias se movem dentro de bacias de atração cósmicas. Essas linhas mostram os caminhos mais prováveis pelos quais as galáxias se movem. Seguindo essas linhas de fluxo, é possível ver como elas se acumulam em determinadas regiões. E essas são as centrais das bacias de atração. O Dr. Valad e sua equipe usaram esse método para criar uma espécie de mapa probabilístico do universo local. Para a nossa Via Láctea, ele se parece com isto. Com uma probabilidade de cerca de 58%, pertencemos à bacia de atração de Shapley. Ao mesmo tempo, somos atraídos por Laniakea em 40%. Agora você pode estar se perguntando o que tudo isso significa? Por um lado, isso nos mostra mais uma vez como nosso universo é incrivelmente grande e complexo. Pensávamos ter encontrado em Laniakea a maior estrutura em nossa vizinhança cósmica. Por outro lado, essa descoberta nos ajuda a compreender melhor o movimento das galáxias. Isso porque essas gigantescas bacias de atração influenciam a forma como as galáxias se movem pelo espaço. O Dr. Ehsan Korkci, também da Universidade do Havaí, explica: essa descoberta nos coloca diante de um desafio. Nossas pesquisas cósmicas talvez ainda não sejam grandes o suficiente para captar toda a extensão desses imensos poços. Ainda estamos olhando através de olhos gigantes, mas mesmo esses olhos talvez não sejam grandes o suficiente para captar a imagem completa do nosso universo. E a concentração de Shapley não é o único enorme centro de atração que os pesquisadores identificaram. E a concentração Shapley não é a única enorme bacia gravitacional que os pesquisadores identificaram. Eles também estudaram uma das maiores estruturas conhecidas até agora no universo, a Sloan Great Wall. Essa gigantesca faixa de galáxias tem 1,4 bilhão de anos-luz de comprimento. Para efeito de comparação, isso é cerca de 3 vezes o diâmetro de Laniakea. O estudo mostra que a Sloan Great Wall forma a maior bacia gravitacional na região do universo estudada, com um volume de cerca de 15,5 milhões de megaparsecs cúbicos. 1 megaparsec equivale a cerca de 3,26 milhões de anos-luz. Esse volume poderia acomodar milhares de galáxias como a nossa Via Láctea. É claro que tudo isso levanta novas questões. Como essas estruturas gigantescas se formaram? Qual é o papel da misteriosa matéria escura nisso? E talvez existam estruturas ainda maiores que ainda não descobrimos. O estudo realmente fornece pistas importantes sobre a distribuição da matéria escura no universo. Isso porque essa forma invisível de matéria desempenha um papel super importante na formação e no desenvolvimento dessas estruturas cósmicas. Os poços de atração identificados pelos pesquisadores são provavelmente formados pela ação gravitacional da matéria escura. Outro aspecto interessante do estudo é a investigação dos fluxos cósmicos, ou seja, movimentos de grande escala de galáxias causados pelas forças gravitacionais das grandes estruturas. Os pesquisadores conseguiram mostrar que nosso grupo local de galáxias se move a uma velocidade de cerca de 630 km por segundo em direção à concentração de Shapley. O novo estudo do Dr. Valad nos ajuda a traçar com cada vez mais precisão o mapa cósmico do nosso entorno no universo. E quem sabe, talvez tenhamos que reescrever nosso endereço cósmico no futuro. Cada nova descoberta como essa nos aproxima um pouco mais da compreensão de nosso lar cósmico.
Então, agora vai ficar realmente épico, porque se dermos um zoom ainda maior, revela-se a maior estrutura de todas, a teia cósmica. Essa gigantesca rede de filamentos de galáxias atravessa todo o universo observável. E agora, pesquisadores fizeram uma descoberta revolucionária usando dados de rádio. A teia cósmica é sacudida por ondas de choque poderosas e é magnética. Essa descoberta muda completamente o nosso entendimento sobre como a matéria está distribuída no universo. Vou mostrar a vocês agora o que exatamente está acontecendo lá. O fim da nuvem de Oort, o limite gravitacional do nosso sistema solar, fica a mais de um ano-luz de distância de nós. Isso é apenas o nosso sistema solar, nosso lar cósmico. A Via Láctea, nossa galáxia, tem mais de 200 mil anos-luz de extensão, segundo estimativas recentes. E além da Via Láctea, existem até 1 trilhão de outras galáxias. E o universo como um todo tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de extensão. Tudo isso é inimaginável, eu sei, mas fica ainda mais incrível a estrutura do universo como um todo. Pode ser representada como a chamada rede cósmica. Aqui vocês podem vê-la. Vemos aqui as estruturas de matéria do cosmos agrupadas em filamentos. Esses filamentos consistem em tudo o que conhecemos como matéria cósmica: nebulosas, galáxias, aglomerados de galáxias. Em algum desses filamentos, nós também estamos na Via Láctea. Mas a rede cósmica não mostra apenas filamentos, ela também contém os misteriosos vazios, gigantescas áreas vazias do cosmos entre os filamentos. Vemos, portanto, que a matéria não está distribuída de maneira completamente uniforme no universo. Além de enormes regiões superdensas de aglomerados de galáxias, existem também grandes áreas cósmicas nas quais, em princípio, não há nada. Claro, aqui e ali, uma galáxia pode estar vagando em um vazio, mas em geral é um espaço vazio. Essa é a estrutura mais ampla do cosmos, a rede cósmica composta por filamentos e vazios. E como se isso não fosse bizarro o suficiente, os cientistas agora conseguiram detectar magnetismo na rede cósmica. A pesquisadora envolvida, a doutora Tessa Wernström, diz: os campos magnéticos permeiam o universo. Desde planetas e estrelas até os maiores espaços entre as galáxias, muitos aspectos do magnetismo cósmico ainda não são totalmente compreendidos, especialmente nas ordens de magnitude que podem ser vistas na rede cósmica. O que os pesquisadores fizeram exatamente? Eles utilizaram todos os tipos de dados e mapas de rádio de mapeamentos celestes, como o Global Magneto-Ionic Medium Survey, obtidos, entre outros, com radiotelescópios como o Murchison Whitefield Array, na Austrália. Com radiotelescópios é possível mapear todo o céu na faixa de rádio e ver onde está a maior densidade de emissões de rádio. Os pesquisadores então sobrepuseram esses dados sobre a distribuição das emissões de rádio no espaço à estrutura simulada da rede cósmica, e o resultado final pareceu confirmar uma das hipóteses cósmicas mais empolgantes. Há muito se suspeita que, quando a matéria cósmica se funde nos filamentos, ondas de choque de proporções inimagináveis são geradas. Essas ondas de choque emitem radiações que, teoricamente, fazem com que a rede cósmica brilhe no espectro de rádio. Mas isso nunca pôde ser comprovado de forma conclusiva, porque esses sinais são muito fracos. Até agora. Pois foi exatamente isso que os pesquisadores conseguiram agora. Eles conseguiram detectar a emissão de rádio da teia cósmica. Porque, à medida que sobrepunham o mapeamento de rádio do cosmos à estrutura simulada da teia cósmica, tudo se encaixava perfeitamente. Ou seja, basicamente um trabalho de detetive astronômico. Aliás, os astrônomos amadores entre vocês sabem como se chama a técnica que os pesquisadores usaram ao sobrepor as imagens de rádio: stacking. Os pesquisadores registraram emissões de rádio que emanam das ondas de choque através da rede cósmica, que, por sua vez, são geradas quando grandes estruturas de matéria colidem. E essa é a primeira evidência observacional de que partículas aceleradas na forma dessas ondas de choque estão em ação no universo, ou como diz a doutora Tessa Wernström. No passado, só observávamos essas ondas de choque de rádio diretamente em colisões entre aglomerados de galáxias. No entanto, acreditamos que elas também existam nos filamentos cósmicos. A maior estrutura do cosmos é, portanto, abalada por poderosas ondas de choque de rádio. Até aí tudo bem, mas alguns certamente já estão se perguntando o que esse brilho de rádio tem a ver com o magnetismo da rede cósmica. Muito. Imaginem que vocês são um elétron, ou seja, uma partícula com carga negativa. Vocês voam tranquilamente pela rede cósmica e pensam naquele próton atraente que há dias vem sorrindo para vocês. De repente, vocês são direcionados para uma trajetória fixa e fazem parte de uma espécie de corrente. O que aconteceu? O campo magnético da rede cósmica os capturou.
As ondas de rádio na teia cósmica surgem principalmente quando partículas carregadas, como elétrons, são aceleradas em campos magnéticos. Os campos magnéticos na teia cósmica atuam, portanto, como aceleradores e direcionam os elétrons em trajetórias espirais, a partir das quais a emissão de rádio é então irradiada. Ou seja, por meio da observação das ondas de rádio, os astrônomos podem mapear os campos magnéticos da teia cósmica e medir sua intensidade e orientação. Isso, por sua vez, ajuda a entender melhor a estrutura da teia cósmica e sua interação com as galáxias e aglomerados de galáxias. Ok, já estou ouvindo alguns de vocês dizendo: por que esse cara estranho da internet está me contando tudo isso? Tudo isso não é tão abstrato quanto parece e tem efeitos bastante práticos, inclusive para nós. A formação das galáxias, seu agrupamento em aglomerados de galáxias, tudo isso é controlado por ondas de choque e pelas trajetórias magnéticas da rede cósmica. Esses processos totalmente abstratos na maior estrutura do universo são, em última análise, responsáveis por nossa Via Láctea ter se formado exatamente como se formou, pois por meio de alguma trajetória magnética na rede cósmica, em algum ponto do universo, em algum filamento, reuniu-se exatamente a quantidade certa de hidrogênio para, em algum momento, formar os bilhões de estrelas que deram origem à Via Láctea. Incrível! Espero que agora vocês tenham uma visão emocionante das estruturas gigantescas que formam o nosso cosmos. E aprendemos mais uma vez, o universo está cheio de maravilhas. Claro que vou mantê-los informados sobre todas as outras descobertas. Então, caso ainda não tenha feito, aperte agora o botão de inscrição para ajudarmos o canal a chegar aos 400 mil inscritos. E agora, deixamos as mega estruturas cósmicas e viajamos até a borda do nosso próprio sistema solar. Os Voyagers descobriram algo incrível, uma gigantesca parede de fogo que envolve o nosso sistema solar. Para saber tudo sobre essa descoberta revolucionária nos limites do conhecido e ver os dados espetaculares da missão Voyager, cliquem no vídeo exibido no canto superior direito. É muito emocionante. Como sempre, vocês encontrarão outro vídeo emocionante sobre ciência e espaço no canto inferior direito. Caso contrário, diria, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.